Boa noite, tudo bom, meninos? Estarei fazendo essa videoaula resolvendo esse problema, né? Eu tenho um triângulo, eu não tenho os ângulos, né? Eu só sei que tem um ângulo reto de 90 graus nesse triângulo. Os outros ângulos eu não tenho, né? Então, assim, é um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo reto, né, de 90 graus, certo? Então, isso eu sei. O exercício me fala isso. Então, vamos resolver esse exercício, ó. Vamos lá. Para mim resolver esse exercício, eu tenho que saber algumas coisas. Através da semelhança de triângulo, a gente chega em algumas fórmulas, né? Que a gente chama de relações métricas no triângulo retângulo. Então, ó, eu tenho um triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é reto, né? Esse cateto eu chamei de C, esse cateto é B e esse aqui é o A, que é a hipotenusa. Por que hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto, é a hipotenusa, né? E eu tenho a altura do triângulo retângulo. A altura em relação à base forma um ângulo de 90 graus. Toda altura, né, em relação à base forma um ângulo de 90 graus. Então, meninos, o que eu vou fazer aqui, ó, para me resolver? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou aplicar, existe algumas fórmulas, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar algumas relações métricas. A primeira é a seguinte: A é hipotenusa. A vezes H é igual C vezes B, ó. A vezes H é igual B vezes C ou C vezes B, dá na mesma. C ao quadrado, esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto. Pensa comigo, esse cateto é o cateto C. O que é a projeção desse cateto? É a sombra dele, ó. Imagina que Então, eu vou pensar assim, eu tenho um cateto, certo? Isso é a sombra dele, ó. Então, essa medida M aqui, a gente chama de projeção do cateto C. Então, esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, que é o A, vezes a projeção do cateto. C ao quadrado é igual a vezes M. O B ao quadrado é a mesma coisa, ó. Esse cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto B, que é N. N é a sombra do cateto B, a gente chama de projeção. E tem outra fórmula também, que fala assim, que a altura ao quadrado é igual a projeção M vezes a projeção N, certo? Então, nesse exercício aqui, ó, ele quer que eu acho, né? O que o exercício quer, na verdade, ó? Ele me deu aqui, né? Ele me deu esse valor aqui, ó. O M é 2, o N é 4. Então, eu vou achar o valor de H, C e B. Vamos lá, então. Como que eu vou fazer isso, ó? Presta atenção. Vou achar o C primeiro. Vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual. O A, que é a hipotenusa, que 2 mais 4 é 6, né? Vezes quem? Vezes a projeção, que é M, né? Que é 2. Vai ficar assim, C ao quadrado é igual, 6 vezes 2, 12. C é igual, toda letra ao quadrado igual a um número, você vai isolar a letra e vai quadrar o número, vai ficar raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12, 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3, certo? 4 vezes 3 é 12, eu posso separar em duas raízes, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 3. Raiz de 4 é 2, vezes raiz de 3. Raiz de 12 é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, o cateto C, quanto que ele vale? 2 raiz de 3, certo? Agora, vamos achar o cateto B, ó. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. B ao quadrado é igual a hipotenusa, que é 6, vezes a projeção de B, que é N, né, que é 4. Então, B ao quadrado é igual a 6 vezes 4, 24.
B é igual a raiz quadrada de 24. Raiz quadrada de 24 não é a mesma coisa que, 6 vezes 4 é 24, certo? Vai ficar assim então, raiz de 6 vezes raiz de 4. Raiz de 4 é 2, vai ficar 2 vezes raiz de 6, certo? Então, 2 raiz de 6. O cateto B, então, quanto que ele vale? 2 raiz de 6, certo? Agora, vamos achar a altura desse triângulo, né? Vamos achar a altura. A altura ao quadrado é igual a m vezes n, ou seja, a projeção m vezes a projeção n, né? Certo? Então, vai ficar h é igual a h ao quadrado, igual a 2 vezes 4, que é 8. Então, h é igual a raiz quadrada de 8. 8 não é a mesma coisa que 4 vezes 2? Vai ficar, então, raiz de 4 vezes raiz de 2. Raiz de 4 é 2. Vai ficar 2 raiz de 2. Então, a altura h desse triângulo é 2 raiz de 2, certo? Espero que vocês tenham entendido, né, a resolução desse exercício, né? Parece que é difícil, mas não é. Então, através da semelhança de triângulo, a gente chegou nessas relações métricas, né, do triângulo retângulo. Então, eu posso aplicar isso quando for triângulo retângulo, certo? Se não for retângulo, a gente não pode aplicar, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, como achar esses valores, né? A gente achou os dois catetos e a altura desse triângulo retângulo. Um abraço para vocês, até mais, tchau.